cidade de Viçosa comemora, nesse dia 30 de setembro, os seus 151 anos. Parabéns, Viçosa, parabéns a todos os viçosenses. Nesse vídeo nós vamos falar dessa curiosidade. E se Viçosa se chamasse Presidente Bernardes? Quer saber mais? Fica aqui no canal. Eu sou Ednir Matias e é disso que eu tô falando. Mais uma vez, muito obrigado por você ter clicado neste vídeo e espero que você realmente goste deste conteúdo. Antes de continuar, eu preciso pedir para você conferir se já é inscrito aqui no canal. Se não for, por favor, se inscreva para poder me ajudar, para me incentivar aí a melhorar cada vez mais o conteúdo para você. E aqui eu estou sempre postando vídeos de vários conteúdos, principalmente de humor e curiosidades em geral. E se for possível também ative o sininho para receber as notificações de quando eu postar vídeo e comente sempre que puder, beleza? Bem, a cidade de Viçosa se localiza na zona da Mata Mineira. É uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes e bastante conhecida em todo o Brasil e também no mundo, principalmente pela educação, destacando a Universidade Federal de Viçosa, o Colégio de Aplicação, ou Colune, e outras instituições de ensino superior e até de ensino médio que têm crescido, têm se destacado na cidade. Um outro motivo de orgulho da cidade é o tradicional doce de leite Viçosa. O passado de Viçosa também é marcado por vários motivos de orgulho, sendo que Viçosa é a cidade de grandes personalidades nacionais, entre artistas, religiosos e políticos. O considerado mais famoso filho de Viçosa foi o senhor Arthur da Silva Bernardes, que entre outros cargos políticos, ele chegou a ser presidente do Brasil há 100 anos atrás, de 1922 até 1926. Ele foi o idealizador da Universidade Federal de Viçosa e junto com a UFV, outras ações de Arthur Bernardes trouxeram importantes melhorias para a cidade e também para a região, e não só para essa cidade que comemora 151 anos em 2022. Antes do atual nome de Viçosa, a localidade já foi denominada Viçosa de Santa Rita e também Santa Rita do Turvo, sendo essa santa a padroeira do lugar já no início da colonização branca na região. Era muito comum homenagear algum santo com o nome de lugar, e assim também aconteceu com a atual cidade de Presidente Bernardes, também na zona da mata, a aproximadamente uns 60 quilômetros de Viçosa. A atual Presidente Bernardes é uma cidade de aproximadamente 10 mil habitantes e tem este nome em homenagem a Arthur da Silva Bernardes. Quando ela se emancipou em 1954, ela recebeu esse nome. Até então o local era um distrito chamado Calambau e que pertencia à cidade de Piranga. E antes disso também foi chamado de Santo Antônio do Calambau. Conta-se que Calambau era o nome dado pelos índios, os puris e os botocudos, e eles chamavam essa região ali de Calambau porque significava lugar onde o mato é ralo e onde o rio faz curva. Isso foi lá no início do século XVIII, quando estavam chegando os bandeirantes. A cidade que foi importante polo econômico da região, principalmente pela fabricação de cachaça, com o declínio do ciclo do ouro e implantação do caminho novo na Estrada Real, conseguiu a sua emancipação política após um processo bastante conturbado. Resumidamente, alguns políticos amigos de Arthur Bernardes quiseram lhe fazer uma homenagem e em vez do nome do novo município ser Calambau, como era esperado, como a maioria dos políticos pretendia, este surgiu como Presidente Bernardes por uma lei estadual de 1953. Então iniciou-se uma duradoura demanda entre os adeptos ao novo nome e os que preferiam Calambau. Nesta briga se envolveu também até Carlos Drummond de Andrade, mas eu vou falar mais para frente sobre essa participação de Carlos Drummond de Andrade nessa briga. Então já peço aí mais uma vez para você se manter inscrito aí no canal, continuar acompanhando, e se estiver gostando também, aproveita já para dar um joinha para fortalecer
desses políticos que tentaram retornar o nome de deixar de ser Presidente Bernardes, o principal deles foi Pedro Maciel Vidigal. Ele era do então distrito de Calambau, nascido em Calambau. Ele foi padre, salvo engano ele também foi professor, foi deputado estadual, deputado federal por alguns mandatos. Era realmente um intelectual. Ele tinha vários livros escritos, se bem que ter vários livros escritos é fácil, né? Eu mesmo tenho vários livros escritos, como diz o Diogo Portugal, na verdade eu já compro eles escritos. Mas, então, corrigindo, o Pedro Maciel Vidigal, ele escreveu vários livros contando essa história de Presidente Bernardes, de Calambau, contando também dos seus cargos, dos seus discursos, das suas brigas políticas. E este aqui, especialmente para mim, é o meu livro preferido, que eu ganhei do seu Murilo. Eu já deixo aqui um abraço para o seu Murilo, lá de Presidente Bernardes, o Calambau. E esse livro aqui você pode encontrar ele lá na biblioteca da cidade. Na verdade não esse livro, né, que na verdade esse aqui é meu. Você pode encontrar outros exemplares desse livro lá na biblioteca da cidade, que fica ali na praça principal da cidade, onde hoje tem um casarão, que é o centro cultural, que leva o nome do autor, Pedro Maciel Vidigal, e é onde que morou, onde que Pedro Maciel Vidigal nasceu. É um casarão muito interessante, fica aí o convite para vocês poderem conhecer e visitar a biblioteca municipal lá. E aí nesse livro, Os Antepassados, a Sua Terra, o Pedro Maciel Vidigal vem falar um pouco sobre os primeiros habitantes da região, que eram os índios puris, botocudos, como eles viviam. Aí ele faz um apanhado geral da chegada dos primeiros bandeirantes, os primeiros povos que chegaram ali para colonizar aquela região. Fala também sobre a política na cidade, vários fatos desde o Brasil Império. E aí conta também um pouco conta bastante, né, da emancipação política da cidade e também desse processo depois de mudança de nome. Bem, o deputado Pedro e aqueles que o seguiam afirmavam que a cidade não poderia ser nomeada de Presidente Bernardes por 3 motivos. O primeiro é porque Calambau era um nome indígena, muito mais antigo, e o segundo é porque já existia uma outra cidade chamada Presidente Bernardes, lá em São Paulo, e essa cidade era muito maior, era uma série de comarca, não podia ter uma cidade nova com o mesmo nome. E o terceiro era porque era proibido dar nome às cidades, dar o nome de pessoas vivas às cidades. E aí o deputado chegou a trocar cartas com Arthur Bernardes pedindo para que renunciasse a essa homenagem, assim como aconteceu um período um pouco antes, que eles tentaram homenagear Arthur Bernardes colocando seu nome na cidade de Ipiranga, e Arthur Bernardes ficou sabendo e renunciou, não aceitou essa homenagem. E aí o deputado Pedro fez o mesmo, escreveu para Arthur Bernardes para que ele renunciasse, porém Arthur Bernardes afirmou que ele não tinha ficado sabendo que ele ia receber essa homenagem e que não tinha nada que ele podia fazer, que quem quisesse, o deputado Pedro ou quem mais quisesse brigar para que o nome retornasse para Calambau, poderia ficar à vontade de fazê-lo. E aí realmente o deputado e seus aliados tentou voltar o nome para Calambau, porém acabou não conseguindo e por algum momento até desistiu, provavelmente por causa da influência de Juscelino Kubitschek, que era um político que já estava em ascensão em Minas Gerais e tinha uma boa diplomacia tanto com o deputado Pedro e seus aliados, quanto com Arthur Bernardes, que o apoiou no lançamento da sua candidatura ao governo de Minas, depois também à presidência do Brasil. E aí eu acredito que Juscelino Kubitschek conseguiu apaziguar um pouco essa briga e lançou outras melhorias para o presidente Bernardes em consequência. Porém, em 1958 ainda, o deputado Pedro chegou a apresentar 2 projetos no estado quanto ao nome da cidade. Um deles ele defendia que o presidente Bernardes voltasse a ser Calambau, que era uma briga antiga que ele tinha desde a sua emancipação. E o segundo, que entra mais no tema do vídeo de hoje, no tema principal abordado aqui, ele defendia que o nome de Viçosa passasse a ser Presidente Bernardes. E então, o deputado Pedro Maciel Vidigal argumentava que Viçosa era muito mais merecedora de ser chamada Presidente Bernardes pelas seguintes razões. Para ele, Viçosa era um nome inexpressivo, porque não é um nome, sim um adjetivo. E
E de fato Viçosa é um adjetivo que significa aquele que tem vício. Eu disse vício, não vício. Ou seja, aquele que tem beleza, que é belo. E aí ele argumentava também que estava mal contada aquela história de que Viçosa tinha recebido esse nome em homenagem ao então bispo de Mariana, Dom Viçoso, porque para ele, se quisesse homenagear Dom Viçoso, não precisava feminizar o nome Viçoso, mudando para Viçosa. É até uma boa questão, né? Será que se fosse hoje em dia, Viçosa ia se chamar Viçose? Ou Viçosix? Caramba, acho que vou ser cancelado. Enfim, os outros argumentos que o Pedro Maciel apresentava e os seus aliados é que Viçosa, que Arthur Bernardes era o filho mais ilustre, né, o filho mais famoso de Viçosa, e que ele fez muito para a cidade, e muitas pessoas nas cidades gostariam de ser da cidade de Presidente Bernardes. Concluindo, a questão do nome de Presidente Bernardes continuou polêmica por décadas seguintes e ainda hoje gera pequenas confusões lá na cidade. Mas de toda forma, é uma cidade muito bonita, com lindas histórias, saborosas cachaças e uma bela natureza, cachoeiras. Vale a pena conhecer realmente essa cidade. E quanto a Viçosa, permaneceu com o nome de Viçosa, e eu mesmo nunca tinha ouvido falar dessa tentativa de mudança antes. Achei bem curioso que alguém já pensou em mudar o nome de Viçosa para Presidente Bernardes. Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês já tinham ouvido falar disso? O que acharam? E comenta aí embaixo aí qual que é a sua opinião sobre essa questão dos nomes da cidade. Com certeza existem muitas cidades com outras curiosidades no seu nome, né? Então não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar o joinha, se puder compartilhe. Muito obrigado por assistir, espero mesmo que tenham gostado e até uma próxima, porque é disso que eu tô falando.